chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2. Todo dia nós temos aulas de todas as disciplinas para vocês, manhã, tarde, noite, primeira, segunda e terceira série, tá? As aulas de espanhol, para quem quer acompanhar mais de perto e aprender bastante, sexta-feira as aulas de espanhol vão ao ar nos 3 turnos, tá? Nos 3 horários, manhã, tarde e noite. Se você perdeu alguma coisa da aula, da audioaula, da aula na TV, você vai lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, lá todas essas aulas ficam salvas. Além dessas aulas, vocês também têm acesso a apostilas, atividades, dicas. E por falar em dicas, eu tenho para vocês um convite. Nos sigam lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, porque lá no Instagram você acompanha toda a nossa programação diária de todos os nossos canais, tá? Vocês acompanham também o Tchalu e Pequeno, vocês acompanham dicas de vestibular, dicas de Enem e atividades que são lançadas lá para você responder em tempo real. Então, não tem como não acompanhar, não tem como não estudar, não tem como não botar para adiante esse conhecimento todo que nós estamos proporcionando para vocês. E se de tudo você não conseguir Instagram, YouTube e nem na TV Educação, você pode também nos ouvir na Rádio Timbira todo dia, das 16 às 17. Nós temos o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo. Não esqueça, Rádio Timbira 1290 MHz, todos os dias das 16 às 17. E ainda assim, para quem tem Spotify e quer fazer aquela limpeza em casa, arrumar seu quarto e ficar ouvindo a aula, tá? Nós temos lá os podcasts do hashtag Fique em Casa Aprendendo. Então, não tem desculpa, galera. E hoje vamos falar sobre o que na aula de espanhol? Vem comigo que nós vamos falar sobre signos ortográficos e suas aplicações. Então, los signos ortográficos e suas aplicações. Quais são os signos ortográficos e seus usos? Né? Quais são esses signos e quais são os tipos? É uma aula bastante repetitiva. Tá? Eu já vou antecipando vocês. É uma aula bastante repetitiva, onde nós vamos falar, voltar, enfatizar para que você não esqueça. Vamos lá? Bem, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que diz o seguinte: a importância de los signos de pontuação, tá? De pontuação. Stop é só um ponto, tá? Stop. Um momento. Somos los pontos suspensivos. Pontos suspensivos são as nossas reticências, que significa geralmente que você vai dar uma pequena pausa, aguarda um instante para dar uma continuidade, tá? Respira. Soy una coma. Soy una coma. Aí vocês observam o desenhozinho do nariz dela, que é uma vírgula. Como é que chama a vírgula em espanhol? Coma. Usa-me, por favor. Atenção, somos os signos de exclamação. E para toda exclamação, vocês estão observando que eu tenho 2 pontinhos aqui. Exclamação de cabeça para baixo, tá? Que ela tá aqui com essa carinha assim assustada. E a exclamação de carinha para cima, que tá aqui de boa, pegando um solzinho, tá? Então, quando eu vou construir uma frase exclamativa, eu utilizo 2 exclamações. Uma no início da frase, que ela vem dessa forma para cima, com aquela bolinha para cima, e no final da frase, com a exclamação voltada para baixo. Isso só em espanhol, tá, galera? Só em espanhol. Em português, você faz a sua construção, a sua frase exclamativa e só coloca a pontuação no final, tá? Respira e espera. Eu tenho aqui quem? O ponto e vírgula. E como é que eu chamo o ponto e vírgula em espanhol? Soy um ponto e coma. Se vírgula é coma e ponto é ponto, tá? Então, ponto e coma. Aqui eu tenho as interrogações, que são, o uso delas é o mesmo da exclamação, tá? Então, me usas, por favor?
¿Sabes quiénes somos? Somos los signos de interrogação. E para construir uma frase interrogativa, em espanhol eu utilizo a mesma dinâmica da frase exclamativa, tá? Eu coloco a interrogaçãozinha de cabeça para baixo no início da oração e a interrogação normal, né, no seu formato correto, normal, utilizado na língua portuguesa, no final da oração. Professor, o que acontece se eu fizer uma pergunta e não colocar as duas interrogações em espanhol? Ela não acontece, porque ela configura a pergunta quando eu tenho o símbolo. É a mesma coisa que você colocar uma frase em português, fazer uma pergunta em português e não colocar a interrogação. Por que você não veio? Eu sei, eu estou utilizando um pronome interrogativo, porque é um pronome interrogativo. Mas ele pode ser explicativo, ele pode ser uma conjunção, não pode? Então, se eu não tiver a pontuação lá no final, eu não vou saber que eu estou perguntando por que você não veio. Principalmente se eu não souber a regrinha básica do uso dos porquês. Por que junto, por que separado, por que com acento e por que sem acento. Tá? Então, a pontuação ela é extremamente importante na minha entonação de leitura de texto, tá? Para que eu compreenda o que o meu locutor, o meu interlocutor está dizendo. Vamos dar um exemplo aqui bem comum. Você vai apresentar um trabalho na escola e você ficou com a parte de leitura do texto do trabalho. Você está nervoso, você não sabe pontuar. Você pega o texto e você vai, blá, 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 você lê, você não bota uma vírgula, você não pausa numa vírgula, você não dá aquela paradinha no ponto e vírgula, você não pergunta, não passa por cima do ponto de interrogação, atropela a exclamação. Quem está lhe ouvindo não consegue compreender a tua mensagem, tá? Isso é uma coisa que acontece também nas leituras nos templos e nas igrejas. Quando você vai fazer uma leitura de um texto bíblico, lá no púlpito, tá? Você precisa ler pausado e ler com pontuação e entonação, para que você faça com que quem está lhe ouvindo, quem está ouvindo aquela palavra, compreenda a mensagem que está sendo passada ali, tá? Então, também exemplos, né? Tem nas tirinhas de TikTok, de WhatsApp. O WhatsApp está viciando muita galera não pontuar, tá? Ou então suprime a frase todinha e bota só uma interrogação, por exemplo, né? Só reticências para dizer que tem mais coisa para falar, mas não, né? Prefere não falar. Então, é preciso que você conheça e utilize. A pontuação ela está aí para ser utilizada, tá, galera? Por fim, vamos a esses pontinhos aqui. Bien, agora te explico. Somos 2 pontos, 2 pontos. Então, quando eu vou fazer uma explicação, eu dou aquela pausa, coloco os 2 pontos, dou aquela pausa para que as pessoas fiquem atentos que vai ser uma explicação bem aí, certo? Los signos ortográficos são todas aquelas marcas gráficas que não se classificam como letras ni números e que se encontram em los textos escritos, los cuales son el conjunto de enunciados coherentes plasmados sobre cualquier medio gráfico manuscrito, mecanografiado ou impresso. O que a senhora está dizendo aí, professora? Não nos xingue. Muito bem, os signos ortográficos são todas aquelas marcas gráficas que não se classificam como letras ou números, tá? E que se encontram nos textos escritos, os quais são considerados um conjunto de enunciados coerentes, tá? Pausados sobre qualquer meio gráfico manuscrito, escrito, né, a próprio punho, mecanografiado, que é a Xerox, e impresso, quando vem lá, você digita lá no computador. Esse primeiro parágrafo aqui que eu acabei de traduzir para vocês, fala muito sobre o que eu estava falando ainda há pouco, de você fazer uma leitura e passar por cima dos símbolos de pontuação. Ou você escrever um texto e não pontuá-lo de forma nenhuma. Porque quem for ler
vai fazer uma atrapalhada maluca e não vai conseguir ter a clareza que teria se estivesse pontuado. Ah, gente, a falta de uma vírgula faz estrago. El principal objetivo de la escritura a través de la conservación de aquellos textos es la comunicación de alguna idea o mensaje. El adecuado uso de los signos ortográficos contribuye a tal objetivo, pues logran que la idea o mensaje sea captada correctamente, con claridad y sin posibilidad de ambigüedad. Y por lo tanto, provocam que sua leitura seja a indicada. Olha só, reforçando o que a gente falou ainda há pouco. Com claridade, o uso, né, a ideia, o uso adequado desses signos ortográficos. Quando se fala de ortografia, se lembra logo de letras, tá? Então, signos ortográficos, que eu já disse para vocês que não são letras e números neste caso, eu estou me referindo aos sinais gráficos, tá? Contribuem para esse objetivo, para que eles organizem a ideia da mensagem, para que essa mensagem seja captada corretamente, com claridade e sem a possibilidade de ambiguidade, tá? A professora de português lá de vocês, a Conceição e a Cacau, já devem ter falado sobre isso para vocês, que a falta de uma vírgula mata uma pessoa, dependendo do contexto, tá, galera? Então, não acontece diferente em espanhol. Quais são os signos ortográficos e seus usos? Então, são todas aquelas marcas gráficas que, não sendo números nem letras, aparecem em los textos escritos com o fim de contribuir a sua correta leitura e interpretação. Cada um de eles tem uma função própria e uns usos estabelecidos por convenção. Há signos de pontuação e signos auxiliares, tá? Então, eu tenho os signos de pontuação e os signos auxiliares. E o que são esses signos ortográficos? Só para a gente reforçar, são todas aquelas marcas gráficas que, não sendo números nem letras, aparecem nos textos escritos com o fim de contribuir à sua leitura correta, né? E à sua interpretação, tá? Cada um deles tem uma determinada função e os usos estabelecidos pela gramática, né? De forma convencional, vamos conhecê-los. Os signos de pontuação são señales ou marcas gráficas que permitem ao redator estruturar um discurso escrito, al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación e as pausas necessárias que facilitam sua compreensão. Então, os signos de pontuação são sinais gráficos, né, que também são chamados de marcas gráficas em espanhol, que permitem ao redator, aquele que está escrevendo, estruturar um discurso escrito no tempo que ele permite que esse leitor, né, que quem está lendo, quem está recebendo a mensagem, identifique as flexões do texto e dizer o modo de entonação e as pausas necessárias que facilitam sua compreensão. Vou fazer um testezinho aqui com vocês. Eu vou pegar esse mesmo, vocês estão vendo aqui que eu tenho o quê? Uma, duas, três comas. O que é coma? Vírgula, tá? E eu tenho um ponto, que é o ponto final. Vamos fazer uma leitura sem colocar vírgula nenhuma nesse texto. Então, os signos de pontuação são sinais ou marcas gráficas que permitem ao redator estruturar um discurso escrito no tempo que ele permite o leitor identificar as inflexões do texto e dizer o modo de entonação e as pausas necessárias que facilitam sua compreensão. Raramente, eu sei que vocês compreenderam o que eu quis dizer, mas raramente eu consigo fazer uma leitura como essa, tirando, né, os signos de pontuação, tirando as marcas gráficas, tirando as vírgulas, e me faço compreender, tá? Muito raramente. Porém, existem textos que, se eu tirar essas marcas gráficas, vocês não entendem e ainda gera ambiguidade de informação. Vamos dar sequência. Quais são esses signos ortográficos? Então, eu tenho coma, como a gente já viu lá naquele primeiro slide, coma, que é a vírgula, ponto, ponto e coma, que é ponto e vírgula,
dos pontos, que são aqueles 2 pontos, que é quando você vai fazer uma explicação de um determinado termo. Signos de interrogação, que são as nossas interrogações. Signos de exclamação, as nossas exclamações. E lembrando que em espanhol eu uso 2 para cada frase. Pontos suspensivos. Alguém pode confundir pontos suspensivos com aspas, porque as aspas ficam em cima. Pontos suspensivos, gente, são reticências, tá? Aqueles 3 pontinhos. E parênteses, que são chamados de dobles, tá? De signos dobles. Nós vamos já ver aqui. Cada signo ortográfico tem a sua própria função dentro de um texto escrito. Em alguns casos, né, o uso de um ou outro signo ortográfico ou sua ausência pode recair o estilo da redação do autor, tá? Da escrita do autor. Na atualidade, o uso de alguns signos ortográficos em circunstâncias específicas que são obrigatórios por convenção do idioma. Então, o que eu quero dizer aqui? Existem algumas marcas gráficas, alguns signos ortográficos, que eles são obrigatórios. Eu estou me referindo a quem? Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Eles são obrigatórios no início e no final de cada frase, certo? Se podem classificar em 2 grupos, signos de pontuação e signos auxiliares. Tá? Signo de pontuação são aquela relaçãozinha que a gente já viu desde lá no início da aula, já repetimos no slide anterior. E signos auxiliares são os signos dobles que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Então, podem variar de número e, em alguns casos, classificam-se como signos ortográficos já existentes no espanhol. Segundo o dicionário Pan-Hispânico de Dudas, de 2005, existem um total de 11, tá? Signos de pontuação, que nós já vimos ali, né? Coma, ponto, ponto e coma, pontos suspensivos, 2 pontos, signos de interrogação, signos de exclamação, corchetes, que eu ainda não tinha falado, parênteses, comilhas e raia. Vamos lá ver quem são esses rapazes aqui. E existe um total de 8 signos auxiliares. Tilde, que eu falo para vocês em toda a aula quase, apóstrofo, asterisco, barra, diéreses, guião, llave e signo de párrafo, que é o parágrafo, tá? Segundo quantos signos ortográficos se ocupam para uma sola tarefa, se podem dividir em 2 tipos. Quantos signos ortográficos eu ocupo para uma única tarefa? Signo simples e signo. Tem essas 2 nomenclaturas. Os signos simples são aqueles que, por uma utilização apenas, tá? Eu utilizo apenas uma única vez. E alguns exemplos são a vírgula, ponto, ponto e vírgula, pontos suspensivos, que é o reticências, e 2 pontos. Então, eu geralmente utilizo uma única vez, na construção de um texto. Os signos dobles, que eu falei ainda há pouco para vocês, são aqueles que obrigatoriamente se ocupam em pares. Na língua portuguesa, nós temos vários, né? As aspas nós utilizamos em pares, os parênteses em pares, os colchetes em pares, tá? Então, se ocupem em pares e devem ir pegadas a las palavras de los períodos que enmarcan, por excepción de que sea otro signo ortográfico. Algunos ejemplos são os signos de exclamação, que a gente usa doble, tá? Parênteses, comillas, que a gente usa duplo. Una característica de estos signos é que todos ellos tienen nombres en plural. Olha só, signos de exclamação, signos de interrogação, parênteses, comillas, aspas. Sin embargo, hay algunos signos que pueden clasificarse de ambas formas, dependiendo del contexto y uso que se le dé. Algunos ejemplos son la raya e lo llave. Llave e colchetes, tá certo? Aquelas chavezinhas que a gente usa muito em matemática. E, para finalizar, os signos ortográficos, né, que nós utilizamos sempre e que se consideram um tipo, barro certas coisas específicas, com exceção das suas características, tá? Ficam assim,
fogem da dinâmica, tá, de texto, e é um tipo contrário, que em especial acontece quando os dobles se podem usar como simples, quando você pode utilizar aqueles sinais gráficos dobles, tá, parênteses, colchetes, llaves, de forma simples, tá certo, galera? Então, estudem um pouquinho mais sobre esse assunto, que ele é supimpa. Hasta luego!